Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Este livro foi publicado em 1953 e a ideia original para a confecção desse livro, desse texto, surgiu em 1940, quando a autora visitou Ouro Preto com o propósito jornalístico de cobrir a Semana Santa, que é muito famosa em Ouro Preto. Em 1955, 3 anos após a publicação do livro, a própria autora nos descreve como foi que ela teve essa ideia. Ela diz o seguinte: vim com o modesto propósito jornalístico de descrever as comemorações de uma Semana Santa. Porém, os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores, nas vozes dos cânticos e nas palavras sacras, insinuaram-se em conversas. Na procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas. E assim, a minha Semana Santa era aquela que eu estava acompanhando ao longo destas ruas e era muito mais antiga. Era, na verdade, a última Semana Santa dos Inconfidentes, a do ano de 1789. Então ela ficou impressionada com aquela quantidade de história, com aquela quantidade que emanava daquela cidade, daquelas pessoas, daquelas ruas, daquele ambiente, e jogou as favas da história de fazer uma cobertura sobre a Semana Santa, e aí ela teve a ideia de fazer esse romanceiro do qual nós estamos falando hoje. Mas o que vem a ser um romanceiro? Um romanceiro é uma técnica, digamos assim, lá da Idade Média, era um conjunto de poemas, e a cada poema se chamava romance. Então esse romanceiro vai nos falar sobre a Inconfidência Mineira, e ele tem 85 romances, 85 poemas. Bem, a Cecília Meirelles é uma autora modernista, porém, esse romanceiro, ele foge de todas as características do modernismo, porque vocês lembram que lá no modernismo, nós tínhamos naquele começo versos livres, descompromissado com ritmo, com rima, com tamanho de versos, tinha versos curtos, e aqui nós vamos encontrar, apesar de ser uma obra publicada por uma autora modernista durante o período do modernismo, mas com todas as características antigas já. Ele vai ver a maioria desses 85 romances, esses 85 poemas que compõem o romanceiro como um todo, são versos com 5 sílabas, que nós chamamos de redondilha menor, e versos de 7 sílabas, que são as redondilhas maiores. Mas também vamos encontrar, eu falei que a maioria é redondilha menor, redondilha maior, vamos encontrar versos decassílabos, vamos encontrar rima, vamos encontrar vários estilos que fogem à característica do modernismo. Nós vamos encontrar no Romanceiro da Inconfidência poemas narrativos e de tom épico, onde vai falar sobre vários personagens históricos que integraram a Conjuração Mineira. Vamos falar, evidentemente, do Alferes Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, o autor de Marília de Dirceu, Cláudio Manuel da Costa, vamos ouvir falar em Chica da Silva, vamos falar em Silvério dos Reis, em todas aquelas pessoas que fizeram parte daquela Conjuração Mineira naquele período de 1789 até 1792, com a morte do Tiradentes, que foi em abril, um período que foi da Semana Santa, que eles que foi posterior à Semana Santa. Portanto, como ela narrou no seu discurso, lá 15 anos depois, a última Semana Santa daqueles Inconfidentes. Essa obra está dividida em 5 partes, sendo que a primeira parte vai tratar do ciclo do ouro. Vai ser relatado nessa primeira parte todas as alegrias, as pessoas todas correndo para as minas, para se estabelecer lá, à procura de fortuna, vai falar de todas as alegrias, as tristezas, muita gente se deu bem, outros nem tanto,
mortes, ganância, principalmente ganância, orgulho. Nós vamos encontrar ali num poema uma donzela que foi assassinada pelo pai com uma facada, uma apunhalada pelas costas, porque ela se apaixonou por uma pessoa, por um rapaz pobre, onde já se viu a minha filha se apaixonar por alguém pobre e não por alguém rico que está enriquecendo com ouro. Nós vamos encontrar uma estrofe maravilhosa que eu destaquei aqui, onde ela fala sobre o ouro. De seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Na segunda parte, nós vamos ler esses poemas, onde a Cecília fala sobre o nascimento da Inconfidência, o surgimento daqueles personagens todos, claro, com muita ênfase no alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o traidor Silvério dos Reis, aquele período de nascimento da Inconfidência e como era aquele ambiente na cidade de Vila Rica, aquelas reuniões, aqueles esconderijos, aquelas tramas todas que a gente bem sabe que ter aprendido na escola. Na terceira parte, a autora vai falar sobre os desdobramentos da Inconfidência, a condenação e morte de Tiradentes, a morte misteriosa, não muito explicada, de Cláudio Manuel da Costa, mas, sobretudo, ela vai nos mostrar um Tiradentes não herói, mas mais humano, preocupado, leal com a causa, com seus amigos, com seus comparsas de Inconfidência, com seus comparsas de ideais, uma figura muito mais humana do que herói, do que épica. Na quarta parte do romanceiro vai ser dedicada a Tomás Antônio Gonzaga e a sua ida para o exílio, a sua vida no exílio. Lembre-se que Tomás Antônio Gonzaga é o autor de Marília de Dirceu. A última parte do romanceiro da Inconfidência, ou seja, a quinta parte, ela é dedicada como uma homenagem aos Inconfidentes, aonde vai exaltar um tom heróico, um tom épico, aonde também vai desdenhar dos traidores, do Silvério dos Reis, dos portugueses que mataram, que perseguiram, deixando registrado que os Inconfidentes que lutaram pela nossa independência serão exaltados para sempre e os traidores, esses serão esquecidos. Então, o fundamental da gente saber dessa obra é que é um romanceiro, que é um conjunto de poemas que são chamados romances, é uma obra publicada na época do modernismo por uma autora modernista, porém com características que rompem com o modernismo. São versos de 5 sílabas, de 7 sílabas, redondilhas menores, redondilhas maiores, tem rima, tem métrica, difere totalmente do modernismo que tinha versos livres, mas assim, com um caráter épico, onde ela fala da Inconfidência Mineira. Quero aproveitar para lembrar a todos vocês que o conteúdo desses vídeos todos que tem no canal também estão disponíveis na plataforma do Spotify, num podcast com o mesmo nome do canal, Leia Mais com Júlio, conforme vocês estão vendo aqui na tela. Para acessar o podcast, basta você apontar o seu celular para a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e vai te direcionar diretamente lá ao podcast Leia Mais com Júlio. Este, então, foi o último vídeo da relação dos livros da FUVEST para 2024 e vejo vocês em breve em outros vídeos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.